gente! Sejam bem-vindos à nossa segunda aula. Tudo bem com vocês? Que a gente vai falar sobre RH na prática. Quais são as atitudes, os comportamentos, as competências na prática que a gente precisa desenvolver para ser reconhecido como um profissional estratégico e para ter uma área de RH estratégico, porque são duas coisas diferentes. Uma coisa é eu ser um profissional de RH estratégico. A outra coisa é a empresa aonde eu estou ter um RH estratégico. São coisas diferentes. Então, na live de hoje, na aula de hoje, eu tô trazendo a Cássia, que é uma super convidada, uma expert na área de recursos humanos, de DHO. E a Cássia vai compartilhar aqui com a gente justamente a perspectiva, olhando para esses dois lados, né, da moeda. A perspectiva de quem se tornou um profissional estratégico, e a Cássia vai contar aqui como que foi essa virada de chave e como foi estar dentro de um RH estratégico. Porque você imagina, às vezes você é um profissional estratégico, mas a empresa onde você está não tem esse RH, não valoriza o RH assim. E aí, o que você faz numa situação dessa? Ou às vezes o contrário. A empresa tem um RH estratégico, mas você é o operacionalzão, o apagador de incêndio, o RH pastelaria. O que você faz, né? Cássia, você já tá por aí? Deixa eu ver se eu consigo te chamar. Cássia, eu vou te chamar. Tô aqui, continuo não te vendo, mas tô aqui, tô te ouvindo. Ai, eu tô com medo, porque eu acho que se eu não ficar aparecendo, o Instagram vai ficar me derrubando. Vamos recapitular o que eu estava dizendo, gente. Então, eu estava pedindo para você contar para as pessoas como que foi essa virada, em que momento que você... Na verdade, eu queria que você contasse assim, como era a Cássia profissional que não era estratégica, era profissional que estava lá no RH, que fazia as atividades, né, que eu sei que era bem vista. Como que era essa Cássia, né? Que feedbacks que você recebia? O que aconteceu, em que momento que começou a entender assim, opa, precisa ser mais do que isso que eu estou entregando até agora? Conta aí pra gente. Legal, vamos lá. Primeiro, boa noite, gente. Segundou com gostinho de virada de chave, adoro. E vamos falar de RH estratégico, porque já vivenciamos e sabemos bem como que isso funciona na prática, né, Ana? Vamos falar um pouco sobre isso. Bem, eu trabalhei, como a Ana disse, eu comecei no RH, assim, lá nos cargos de entrada e fui experimentando sempre um pouquinho do operacional, treinamento, avaliação de desempenho, recrutamento e seleção. E eu estava no meu mundinho feliz da vida, para falar a verdade. Porque eu tinha ótimas avaliações em relação ao meu desempenho. As minhas entregas eram bacanas, sabe? Então, eu era uma profissional posso considerar de alto desempenho, porque os feedbacks que eu recebi era nesse sentido, e com um foco muito no operacional, sabe aquele foco assim, missão dada, missão cumprida? E até então, tá bacana, tá beleza, esse é o caminho. Só que aquele incômodo de receber a tarefa ou a missão pronto, o projeto pronto, só para executar, isso sempre existiu em mim. Caramba, se isso aqui vai cair no colo do RH no final das contas, por que o RH não participa dessas decisões, né? Como é que eu faço para participar? E a empresa, no momento, né, as empresas que eu passei, não tinha ainda essa visão do RH estratégico. Era um RH para atender o cliente interno. Era um RH como apoio. E em muitas até um RH só está dando gasto para a gente. Porque quem produz mesmo é o operacional, né? É a fábrica, é o agrícola, porque eu trabalhei no agronegócio. E essa virada de chave, Ana, ela veio principalmente com esse incômodo. Por que que nós não somos incluídos nas decisões? Por que que a decisão vem pronta, sendo que ela afeta o nosso trabalho, né? Então, existia esse incômodo. E existia também uma certa... Era superficial as conversas que eu conseguia ter com os meus clientes internos, né? Hoje eu chamo de cliente interno, mas antes eu chamava o gestor, o líder da indústria, da agrícola, de onde for. E as conversas eram superficiais porque eu não estava por dentro do negócio. O que eu conseguia falar com ele? Eu conseguia falar com ele sobre o quórum do treinamento que não foi atendido, está faltando gente para ser avaliado na avaliação de desempenho, o HH da área dele está baixo,
O turnover tá baixo, mas também não conseguia fazer um link com os indicadores dele. E aí, o que que acontecia? Se eu ia lá falar um monte de coisa, um monte de assunto operacional e solto, eles, os nossos clientes, né, o meu cliente, ele não via valor naquilo. O que que essa menina está falando? Eu estou aqui preocupada em entregar, eu estou aqui preocupada com os meus resultados operacionais, e ela está falando aqui de HH, de turnover, mas isso aqui vai me afetar em quê? E eu não conseguia contribuir muito com isso, sabe? De fazer o link com as entregas do RH, que eu sabia que eram importantes, mas não conseguia fazer um link, dar um match com os indicadores estratégicos da área. Então, isso incomodava. E eu falei, caramba, eu vou ter que falar a língua dessa galera. Onde eu aprendo? Como é que eu faço? O que que eu preciso saber para chamar a atenção deles, para eles pararem e falar, opa, esse assunto me interessa. Esse assunto tem a ver com a produtividade da minha área. Esse assunto tem a ver com a estratégia da minha área. Então, ligar as pessoas e as ações de pessoas com as estratégias das áreas fez com que esses gestores parassem para me escutar. Esse acho que Perfeito. foi o principal ponto, Ana. Ô, Cássio, eu acho que você traz um insight assim, maravilhoso, que é justamente esse negócio de você recebia feedbacks positivos, né? Sim, Porque sim, a gente fica achando que assim, não, quando se eu não preciso mudar, eu não preciso me aperfeiçoar, eu não preciso me desenvolver, porque meus feedbacks são bons, mas às vezes os feedbacks, às vezes não, na grande maioria das vezes, os feedbacks são bons para te manter aonde você está. O gestor não quer, muitas vezes ele quer assim, meu Deus do céu, tirar a Cássia dali e quem vai fazer o que a Cássia faz? exatamente, exatamente. Ana, eu tive o privilégio, né, de ter uma gestora que já tinha esse olhar estratégico, né? E quando eu me vi nessa posição, eu tive uma gestora, não sei se você conhece, a Ana do RH, conhece? É Eu até que é conheço todo famosinha. dia, eu conheço mais um pouquinho. Então. E aí, eu tive o privilégio, isso eu falo para vocês, que não vai ser assim, tá? Então, eu tive o privilégio de ter uma gestora que me incentivou a sair do operacional, buscar ações e atuação estratégica. Olha só, bacana. Então, eu tive uma gestora que falou, Cássia, você tem potencial, vamos sair desse poço operacional, vamos delegar, vamos distribuir, vamos repensar suas entregas, porque eu acredito que você vai trazer mais ganho para mim e para o RH numa posição estratégica, ok? Olha que bacana. Mas eu sei que a realidade não é assim. Na maioria das empresas, vocês vão se deparar com gestores que querem vocês aí na posição operacional, porque você tira a dor de cabeça dele. Sabe aquela carga de trabalho do dia a dia? Não precisa se preocupar, tem você para entregar. Mas e aí? Tá contente? Você está satisfeita fazendo esse operacional e tirando o pedido? Esse é o primeiro questionamento, né, Ana? Pode ser que sim. Pode ser, não, eu Uhum. gosto é disso, eu não quero me envolver de forma estratégica, eu não quero. Não, deixa eu quietinha aqui. Ok. Mas se não, se essa vontade de se desenvolver, de entender de negócio, de poder opinar, de ser uma cabeça pensante nas decisões tomadas ali, se isso está ali vivo em você, então você precisa provocar no seu gestor essa possibilidade. Ô fulano, será que eu não vou te trazer mais retorno? Eu não vou trazer mais retorno, mais visibilidade para o RH, atuando de forma estratégica? Porque às vezes o gestor, não é porque é gestor, gente, que tem essa visão, não, tá? Às vezes ele também foi condicionado e doutrinado a entregar só o operacional e o arroz com feijão. E aí tem que vir alguém para cutucar e falar: será que não está na hora da gente mostrar um outro RH? Eu posso te ajudar nisso, mas eu preciso de ajuda. É muito operacional. Dessa forma, eu não consigo atuar de forma estratégica. Como que você me ajuda? Será que a gente consegue um estagiário para apoiar? Será que eu consigo delegar as tarefas? Será que a gente tem que repensar nas nossas entregas? Tem que otimizar nossas entregas? Então, essa provocação também tem que acontecer em relação a cutucar o seu gestor. Ô, Cássio, eu tô me lembrando aqui de uma conversa, né, que a gente teve há Ai, que alguns anos medo de ter atrás. essas conversas. Não, não vou falar nada. Quer dizer, não vou falar nada, não, vou falar, mas não vou falar nada ruim. Mas eu lembro que justamente assim, né, só para quem está aqui, para a gente contextualizar para quem está aqui. A gente definiu na empresa onde a gente estava que a gente ia ter a cadeira de BP, né, do Business Partner ou consultor interno de Isso. RH, que até então a gente não tinha. E aí eu mapeei lá que a Cássia era uma pessoa que tinha potencial para assumir a cadeira de RH. E aí eu vou fazer um parênteses aqui. Por que que eu acho que você tinha o potencial? Justamente por isso, porque você era incomodada, você questionava, você se comunicava bem.
mas era agarrada nas coisas que fazia, né? A Cássia era a analista de treinamento que amava, e ela ama até hoje, ela vive disso, né? De fazer treinamento. Então, ela amava a área de treinamento, mas ela gostava da área de treinamento desde criar a lista do treinamento, até contratar o coffee, até se precisar ir varrer a sala para a sala estar limpa para a hora, arrumar as cadeiras, tudo isso. Eu varri, gente, eu achava tão perfeito. Cássia, ó, primeiro eu falei, Cássia, é o seguinte, eu enxergo que você tem potencial para assumir essa vaga, mas isso você não vai poder fazer mais, isso você não vai poder fazer mais, isso você não vai poder fazer mais. E aí eu falei para ela, né? Falei, para quem que você vai delegar? Quanto tempo? Porque eu preciso que a coisa vire na data X, não lembro mais, mas na data X. Então, eu preciso que você escolha para quem que você vai delegar e em quanto tempo e como, né? E isso eu lembro que foi para o seu PDI, né? A gente escreveu isso lá no seu PDI. O que você está dizendo é justamente isso. Vocês vão precisar analisar aí na malinha de vocês, na bolsinha que vocês estão carregando, o que realmente precisa ser feito por você e o que não obrigatoriamente precisa ser feito, né, Cássia? E dói isso, né, Cássia? Sim, Ana, porque assim, quando eu aprendi que dentro do que a gente entrega, existem entregas que agregam valor e entregas que não agregam valor, são só necessárias, e eu entendi que essas entregas necessárias não são estratégicas, né? Elas precisam ser feitas, mas não são estratégicas, eu consegui ir delegando e me desfazendo e compartilhando um pouco dessas entregas, né? Uhum. Mas eu precisei entender o que agrega valor. E esse o que agrega valor tem a ver com essa questão do que é estratégico, o que traz luz para o seu trabalho, né? O que não é só mais uma lista na vida, só mais uma sala para organizar, é algo que vai trazer visibilidade para você, para o RH, né? Então é o ponto fora da curva, é o que transborda no copo. E isso agrega valor. Então, quando eu conseguir dividir, eu acho que isso serve para cada um de vocês aqui, sabe? Fazer uma listinha das suas principais entregas. Pega aí um mês típico, né? Como é que funciona as suas principais entregas? O que mais você faz? Faz uma listinha e pensa assim: o que agrega valor? O que é cereja do bolo aqui? O que é algo que eu faço e que chama atenção e traz luz para mim? É isso mesmo, viu, gente? É esse olhar egoísta nesse momento. O que traz luz para mim, para os meus trabalhos, para as minhas entregas? Ok? E o que não traz? O que eu tenho que fazer porque é necessário, é obrigatório, é uma questão legal em relação ao meu trabalho, pode ser, ao procedimento da empresa, e que essas funções nem aparecem, essas atividades nem aparecem, fica ali, né, nos bastidores. Eu começo por aí, delegar nesse sentido. E além de delegar, porque eu também tenho uma situação assim, né? Hoje em dia a gente tem algumas possibilidades. Você pode sim falar, vamos delegar talvez para um aprendiz, para uma pessoa que está começando, para um estagiário. Mas eu lembro que a gente também fez muito o exercício e o que eu posso, por exemplo, automatizar, né? Sim, verdade, Ana, verdade. Porque às vezes não é outra pessoa que vai fazer, gente. Nem precisa ser outra pessoa que vai fazer. Às vezes você consegue ter um olhar e falar, vamos automatizar isso aqui? Talvez é um e-mail que eu tenho que mandar com X informação. Opa, vamos colocar isso automatizado. Hoje em dia, e hoje já está mais evoluído ainda, né? Hoje em dia tem uns robozinhos aí que você programa e muita coisa ele faz. E vai ter coisa que você não vai nem conseguir delegar e nem automatizar, mas você tem que organizar de uma forma que você não passe 8 horas do seu dia fazendo só essas coisas, né? Então, e se faz isso que você sugeriu, de põe no papelzinho, vai anotando, você consegue ir organizando o que eu posso delegar, o que eu posso excluir, porque tem também um monte de coisa que a gente é agarrado, que a gente ama, que a gente não desapega, e que você vai ver assim, alguém usa isso para alguma coisa? Não usa para nada, para nada. Sim, sim. Né? Ana, e eu me lembro muito bem nessa situação, nessa posição, e eu acredito que os nossos colegas aqui do RH vão entender o que eu estou falando. A gente do RH, sabe, o povo do RH, nós temos algumas crenças limitantes em relação ao nosso trabalho e ao nosso departamento, tá? Por exemplo, que seguram a gente, sabe, de dar um passo além. Por exemplo, o RH não tem moral na empresa. A gente bota essa crença limitante e nem tenta. Outro ponto, liderança não quer saber de gente, não. Liderança só quer entregar resultado. Não é verdade, gente. Se eles enxergarem propósito e se eles conseguirem enxergar o link das ações de RH, das ações de gestão de pessoas, nas entregas, eles vão querer saber de gente sim, tá? Outra crença limitante. Eu tive uma ideia muito bacana, sabe? Um programa, um projeto, mas eu nem vou falar nada porque não vai ter dinheiro para fazer.
Aí a gente também nem tenta. Então, nós temos sim, enquanto RH, a gente cresceu meio que doutrinando essa ideia de que RH é só uma área de apoio que não tem que ter investimento, que não tem que tentar fazer diferente, é só entregar o que o cliente está pedindo, que é o básico do básico, e ficar quietinho. Então, a gente precisa começar a quebrar essas crenças também. Deixa eu fazer deixa eu fazer uma propagandinha aqui. Ah, Hoje eu escrevi um texto para o LinkedIn, que eu estou escrevendo toda semana um texto para o LinkedIn. E eu falei justamente da dificuldade de ser um RH estratégico. Aí uma pessoa lá do LinkedIn, da rede do LinkedIn, ah, escreveu um comentário lá no meu texto. E falou exatamente isso que você está falando. Falou assim, "Ô, Ana, sabe, eu concordo com você que é difícil ser RH, mas o que eu acho é que os RHs precisam adotar uma postura diferente. Muitas vezes o RH adota uma postura do coitadinho, sim, que é isso que você está falando. É o que não sim. tem dinheiro, é o que não é ouvido, é o que não é valorizado. E aí o RH não faz nada. Fica sentado em cima desse lamento. E aí ele escreve lá no comentário assim, essa pessoa, não lembro o nome dele agora. Ele escreveu assim para mim, eu vejo, por exemplo, na empresa onde eu trabalho, o financeiro tem um problema, ele calça a cara e bate na porta do diretor. A área de vendas, então, nem bate na porta, já entra dando chute na porta, porque é a área de vendas. A área de vendas é a deusa, né, da empresa. E o RH fica sentadinho lá na cadeira, chorando, lamentando de que é o pobrezinho. Então, o RH tem que sair do coitadismo. E eu falei, perfeito, eu concordo em gênero, número e grau com o que você está falando. E é muito, eu acho que pautado nessas crenças limitantes que a gente ouve, acho que desde o primeiro dia que a gente senta na cadeira de RH. Deixa eu pedir para vocês, convidar vocês para tentar visualizar esse esquema que eu vou fazer aqui, ó. Então, imaginem dois eixos, um eixo vertical e um eixo horizontal, certo? Pensem nesse esquema. Nesse eixo vertical está o poder de execução de um profissional de RH. Então, o eixo mais baixo, pouca execução, mais alto no eixo vertical, muita execução, entrega, ok? No eixo horizontal, o poder de conhecimento sobre o negócio e olhar estratégico desse profissional. Então, quanto menos aqui, menos conhecimento do negócio e olhar estratégico, quanto mais aqui, mais conhecimento do negócio e olhar estratégico. Então, em que posição que você se encontra dentro desse cenário? Vamos lá. Se você é um profissional de alto poder de execução, mas muito pouco conhecimento do negócio e olhar estratégico, você é o tirador de pedido. Você é o cara que entrega rápido, sabe? Não dá trabalho, mas também não traz soluções inovadoras. Você entrega o que está pedindo. É o tirador de pedido. Se você é um profissional de baixa execução e também baixo conhecimento do negócio, você é um profissional quase que irrelevante. Não é convidado para as reuniões, não é incluído nas discussões, não é questionado ou perguntado em nada que for decidido. Mesmo as ações do RH e da sua área. Às vezes você é o cara da folha, você é o cara do treinamento, decidiram algo para você lá atrás e só te avisaram. Então você está nessa posição. Por quê? Você está entregando pouco e você também não tem contribuições estratégicas para fazer. Isso é perigosíssimo, né? Você é um profissional que tem alto um alto poder, assim, vamos dizer assim, um olhar estratégico, você vislumbra novos projetos, você tem ótimas ideias, então você está aqui no eixo, ó, super alto. Porém, entregar, você não está entregando. Você é Só conhecido como o cara comigo. sonhador. É o sonhador, é que não tira do papel. Ah, fulano tem ideias muito boas, muito bacanas, só que não consegue executar nada, não consegue entregar o arroz com feijão que seja, tá? Então tá nessa posição. Então onde a gente quer ficar? A gente quer ficar em alto poder de execução, e execução no sentido de entrega, e também alto poder em relação ao olhar estratégico, que é o parceiro estratégico. Esse é o objetivo, é aqui que a gente tem que focar. Então, eu acho que vale muito. O que eu era, Ana? O que eu era? Eu era atiradora de pedido. Eu era atiradora de pedido. Eu entregava tudo muito rápido, viu, gente? E dentro da qualidade que todo mundo pedia. Mas, além disso, eu não conseguia. Eu ainda não tinha esse olhar estratégico, eu não tinha entendido o quanto que eu precisava saber de negócio. E aí, isso mudou com essa percepção. E eu tive que assumir que eu era atiradora de pedido. E aí, eu queria que cada um de vocês fizessem essa reflexão. Em que posição você está? Tirando pedido, esquecidinho lá no cantinho, o sonhador, que tem várias ideias e não consegue colocar em prática, ou você já está numa posição de parceiro de negócio, que é incluído, que consegue trazer boas entregas. Né? Então, é um questionamento que eu trago aqui para a galera. O que eu vejo, sabe? Onde que eu vejo que a maioria dos profissionais estão, Cássia? É, Ah, no tirador de pedido, né? Inclusive, assim, aqui no Instagram, as pessoas que mais falam comigo estão tirando pedido.
Mas ainda existe também bastante gente assim, tipo, ai, nem mexe comigo, me deixa quietinho aqui no meu canto, não quero saber de nada, sabe? E aí, esse profissional, eu vejo que às vezes ele toma uns sustos, inclusive no momento de desligamento, porque às vezes, na cabeça dele, do nada, ele foi desligado. E a gente sabe Sim, que não é do nada, né? A gente precisa aprender a ler os cenários. E tem aquele que, tipo, viaja na maionese, né? Ai, não, vamos, nem dá mais para conversar com fulano, porque ele só viaja, viaja, viaja. Então, eu vejo que é aí. Mas e aí, Cássia? Como que a gente faz, né? Como que eu sei, como que eu defino esse caminho, né? De sair desse status aqui, do canto aqui do gráfico e caminhar para o canto oposto, né? Ó, o Matheus falou que é tirador de pedido. É isso aí, Matheus, vamos mudar esse status aí, que é possível mudar. é isso aí, Matheus. A gente tem que começar assumindo, né? Que Primeira posição que eu tô para eu começar a mudar, Uhum, né? Primeiro, limpar o terreno, né, Ana? A gente fala que tem que limpar o uhum, terreno. Ana, não foi simples, tá? Não foi fácil essa mudança. Por quê? Porque a maioria das empresas, né? Principalmente da nossa área ali, que a gente veio do agro, né? São empresas que ainda têm aquele olhar para o RH tradicional. Então, esse RH para frente, que vai lá participar das decisões e tudo mais, ainda é uma novidade. E aí chega alguém que é do RH, que até então só estava ali para tirar pedido, e esse alguém vai questionar, vai querer entender da área do cliente, vai querer saber do cliente como que está a produção, vai querer saber do cliente se ele enxerga a interferência do turnover na queda de produção ou não. Então você começa a trazer algumas perguntas provocativas e o cliente vai te olhar meio assim, oxe, o que essa pessoa está querendo saber disso? Né? Então, a primeira reação dos clientes internos nessa virada de chave do profissional é desconfiar. Quem que é essa pessoa que até então estava aqui só para atender os meus pedidos, agora está me questionando, querendo saber da minha área também? Esse é o primeiro ponto. Não desistam, tá? Não desistam. Como que eu ganhei? Eu me lembrei de uma situação agora. Eu percebi que eu comecei a ganhar a confiança dos clientes internos quando, primeiro, eu pratiquei de verdade a escutativa, sabe? De sentar com o cliente, parar de ver o cliente interno, o gerente, o supervisor, aqueles que eu ficava, não liga, né? Não tá nem aí para RH, não liga para as pessoas, essas pessoas só focam em entrega. Quando eu parei de ver essa pessoa como inimigo e tentei me colocar como parceira, primeiro escutando qual era a dor dele. Eu entendi a dor dele, então eu fui pensar ali, fui queimar minha cachola para falar o que eu posso fazer para ajudar. Né? E eu vou dar um exemplo. Né? Na área que eu trabalhava, na empresa que eu trabalhava, tinha um departamento que eles tinham um problema em relação à idade da maioria dos colaboradores. Eram colaboradores de muitos anos de empresa. E essas pessoas estavam se aposentando, porém não formavam sucessores. Porque ainda tinha aquele vestígio de que vai que eu formo alguém e tiro o meu lugar. Então tinha ainda muito essa cultura. E aí, quando eu sentei com o gerente, ele falou, Cássia, esse é o meu calcanhar de Aquiles. Quem sabe, quem conhece a planta, que é uma planta antiga, né? Conhece o barulhinho da parafuseta, tá indo embora, não deixou ninguém pronto. Como é que eu faço para incentivar essas pessoas a ensinar o que sabe antes de ir embora? E aí a gente bolou junto um projeto. Sabe qual foi o pulo do gato, Ana? Eu compartilhei com esses gerentes, com esses gestores, o indicador deles. Passou a ser um indicador de prêmio deles, né? Esse projeto de reter esse capital intelectual, de transferir esse conhecimento. E eu falei o seguinte, beleza, além de construir o projeto com vocês, eu vou dividir esse indicador com vocês. Porque se vocês ganharem, eu ganho. Se vocês perderem, eu perco. Eu acreditei no projeto. E aí eu percebi que eles começaram a me olhar diferente. Falaram, nossa, então parece que é parceira mesmo. Tá indo com a gente, né? Se doer, vai doer no bolso de todo mundo. Então, essa atitude de compartilhar indicadores com as áreas clientes fez com que eu ganhasse, sim, um olhar diferente desse cliente. No sentido de entender que eu estava ali para somar e que eu estava acreditando no que eu estava falando, no que eu estava vendendo. Então, acho que esse é um ponto. É algo que eu me lembrei aqui que valeu muito a pena. Cássia, vamos falar um pouquinho agora, assim, né, enquanto pessoa. O que que você recomenda, assim, se eu quiser, já que é na prática, né, se na prática eu quiser mudar o meu status, né, eu queria que você fizesse com o pessoal aquele exercício que você faz lá do onde que eu tô, com que eu vou, né? Sim. Estou, sou hoje tirador de pedido, tá? Isso é onde eu estou. O que que eu preciso olhar? O que que eu preciso me atentar para saber efetivamente se eu estou bem, se não estou, e como que eu faço para chegar num outro estado, se é que eu quero.
nossa formação, acho que foi no workshop de PDI, né, Ana? Nós Foi. fizemos esse exercício com o Uhum. pessoal, né? Foi. Uhum. O que é esse exercício? São perguntas que você só vai responder sim ou não. Não tem talvez, não tem mais ou menos, tá? Pega o papel e a E caneta. pegue o papel e a caneta. Eu vou fazer algumas perguntas. São perguntas de autorreflexão, perguntas de diagnóstico, para saber o seguinte: será que eu estou no caminho certo? O que eu preciso fazer? Onde eu preciso melhorar? Onde eu preciso mirar ou recalcular minha rota? Pergunta, gente. Você gosta e tem afinidade com a área que você trabalha atualmente? Essa é a primeira pergunta. Não é mais ou menos, hein? Se é mais ou menos, é não. É sim ou não. Você gosta Não tem às e sente que vezes. Não existe o às vezes. não existe às vezes não. É sim ou não. Na dúvida é não. Tá? Quando você tem muita certeza, ok. Você gosta ou tem afinidade com a área que você trabalha atualmente? Primeira pergunta. Marca aí. A próxima. Você já foi promovido alguma vez na área que você trabalha, na sua área de atuação? Ou, né? Não, nunca fui. Faz 5 anos que eu estou na mesma função. Opa, então é não. Entendeu? Já foi promovido alguma vez? Próxima pergunta. Tá claro para você onde você quer chegar profissionalmente? Você já disse que gosta da área. Se você diz que gosta da área, tá claro para você onde você quer chegar? Não adianta só gostar, preciso mirar em alguma coisa. Sim ou não? Beleza? Próxima. Caso o seu objetivo de carreira seja na empresa que você está atualmente, se você está na empresa que você gostaria, no ramo que você gostaria, na área que você gostaria, e o seu objetivo está aí dentro, você já teve uma conversa de alinhamento com o seu líder? Ele sabe disso? Essa é a pergunta. Isso está guardadinho no seu coração ou você já compartilhou isso com o seu gestor? Onde você quer chegar na empresa que você está, certo? Próximo. Você constantemente busca o autodesenvolvimento? Protagonismo de buscar o autodesenvolvimento, você tem ele com você? Mas tem um ponto importante aqui. Buscar o autoconhecimento não é sair dando tiro para tudo quanto é lado, não. É foco. Nós estamos falando do quê? De RH? Então tá. Dentro de RH, o quanto você busca autodesenvolvimento? Ah, nós estamos falando do quê? De área de saúde? Dentro da área de saúde, o tanto que você busca o autoconhecimento. Porque eu conheço muito profissional que faz tudo é curso que aparece, independente do tema, né? Não é isso, é foco. Beleza? Sim ou não? Depois, você é autodisciplinado? Precisa pegar no seu pé para os seus compromissos? Você é autodisciplinado? Coloca aí. E por último você possui um networking realmente ativo e efetivo? Você é participante das suas redes de contato? Você está sempre ali trocando ideias com pessoas da área? Como que isso funciona? Então, vocês vão responder sim ou não para todas essas perguntas. Qual que é o ponto de reflexão para esse questionário? Você vai começar a agir, o seu PDI, o seu plano vai começar a agir no não. É óbvio, né? Se você colocou não em alguma dessas respostas, pode ser que você está rodando, rodando, rodando sem sair do lugar. Qualquer uma dessas perguntas, se você colocou não, é um ponto de alerta. É perigoso. E cada um tem o seu perigo. O perigo de eu ter um network e não ser ativo. Quando eu precisar do network, ninguém vai dar moral para mim. O perigo de eu estar sonhando com um cargo dentro da empresa e não compartilhar com o meu líder. Pode ser que eu me frustre, pode ser que eu esteja ali achando que estão vendo o meu esforço, que eu tenho os requisitos e o potencial para o cargo e o meu líder acha que não. Preciso deixar claras as cartas, né? Será que eu estou tanto tempo naquela empresa e nunca fui promovido na área? Será que eu estou na área certa ou na empresa certa? Será que tem alguma coisa dentro das minhas competências que precisam ser revistas, mas eu nunca tive um feedback verdadeiro, então eu não sei disso? Por que eu nunca fui promovido? Se eu sou bom naquilo que eu faço? Será que eu sou bom mesmo? Autoreflexão. Será que eu sou, Então, para será que eu todas. sou bom só para aquilo, né, Cássia? Tem isso Ou também, eu né, que sou nós bom acabamos de para falar. aquilo? Também tem isso. Também tem isso. Então, essas perguntas são perguntas orientadoras, autorreflexivas, diagnósticas e servem para dar um chacoalhão na gente. Servem para dar um chacoalhão de por onde eu começo o meu plano, por onde eu começo minha virada de chave. Porque antes de tudo eu preciso limpar o terreno para começar a construir, né? E uma coisa é fato, né, Cássia? O mercado de RH nunca esteve, não vou falar nunca porque nunca é muito forte, mas nos últimos Bombando. tempos ele não Bombando. esteve tão alto. Eu participo de vários grupos de WhatsApp, vários grupos de networking. Todas as semanas alguém me pede indicação de um profissional de RH. Analista,
consultor, coordenador, especialista, toda semana. Hoje, por curiosidade, já que a gente ia fazer a live, a gente fez uma pesquisa, né, Cássia? A gente pesquisou no LinkedIn quantas vagas tem abertas, gente. Eu não pus muitos Fala filtros, aí. tá? Mas de um modo geral, de nível pleno, não, vou falar o geral. Geral, existem 13 mil vagas de RH abertas. 13 mil vagas. Aí eu pus um filtro só de vagas de nível pleno, analista pleno, 4.500 vagas abertas. O que eu acho que aconteceu principalmente depois da pandemia? Aquelas empresas que não olhavam de jeito nenhum para as pessoas, com a pandemia, precisaram começar a olhar para as pessoas. E isso perdurou depois da pandemia. Então, cada vez mais empresas, e empresas que antes não tinham esse olhar para o humano, para as pessoas, começaram a entender que precisam olhar para o desenvolvimento das pessoas, precisam olhar para a retenção, precisam olhar para o clima, precisam olhar para a saúde emocional. Quem faz isso é a área de recursos humanos. Outro ponto, nunca esteve tão difícil contratar de um modo geral como está no momento. Meus colegas de recrutamento e seleção sabem disso, a Betânia, acho que está aqui, sabe disso. Cada vez mais difícil. Então, se eu não tenho um RH bem estruturado, que tem políticas de retenção, políticas de atração, políticas de desenvolvimento, formação de pessoas, está muito difícil trazer gente nova. Nós estamos, gente, com o filezinho da profissão nas nossas mãos. Só que se a gente não tiver esse tipo de análise simples, como esse questionário que a Cássia fez, a gente não sabe onde a gente está e muito menos para onde a gente vai. A gente permanece tirando pedido, fazendo muita gente feliz, né? Fritando pastelzinho saboroso, né? Do jeito que pedem pra gente. Eu sempre brinco nisso, né? O líder chega lá e berra. Sai aí um treinamento de não sei o quê. Sai aí uma vaga. Igual chega na pastelaria e berra, sai um pastel de queijo. Aí sai o pastel de queijo quentinho e ótimo. Nossa, que maravilha, essa pessoa fritou o pastel de queijo para mim. Até quando você quer fritar pastel de queijo? Acho que eu vou até fazer esse post. Gostei. Até quando você quer fritar pastel de queijo? Ninguém vai entender nada. E é sobre isso que a gente está falando, né? Sobre você olhar para você. E aí, às vezes, a pessoa... Vou voltar lá atrás numa fala que a Cássia fez. Às vezes a pessoa, ela senta em cima da desculpa que é assim, ah, não, mas a minha empresa não valoriza. Ah, não, mas o meu líder não me valoriza. O meu líder não me dá feedback. E até quando, então, você vai se contentar com uma empresa que não te valoriza, com um líder que não te valoriza, que não te dá feedback e que não te desenvolve? Acho que é sobre isso, né, Cássia? Sim, exatamente, Ana. E não tem como esse movimento não partir do profissional se você se sente esse incômodo, né? E você quer virar chave, porque é possível virar chave. Hoje eu trabalho como consultora, né? Não trabalho mais numa empresa, mas hoje o que eu faço? Trabalhando como consultora, visitando as empresas, e cada vez mais eu percebo isso, sabe? Essa necessidade do olhar estratégico nos RHs. Então, isso é muito claro. E cada vez mais as empresas, os gestores de RH, procuram profissionais com esse olhar. Né? Então, essa mudança, ela está acontecendo sim. A gente fala tanto de RH estratégico, né? Parece algo tão utópico, tão distante, se a gente pensar nas nossas entregas rotineiras e operacionais, mas não é, gente. Isso está tornando uma necessidade. Então, se você parar hoje para fazer uma entrevista para uma empresa, para uma grande empresa, para uma multinacional, para uma vaga de RH, e eles fizerem perguntas para vocês sobre o negócio do seu emprego anterior, como era o negócio, não se assuste. Você será questionado. O quanto você contribuía, o quanto você entendia do negócio de onde você trabalhava. Não é só a sua entrega de RH, é o quanto que você já conseguia fazer esse link. E a gente percebe isso em algumas empresas de grande porte, empresa que tem essa visão, né, Ana? Eu não sei se é psicologia. Tanta gente me pergunta, sabe? Ai, Ana, você acha que eu devo fazer psicologia? E segunda passada eu dei uma outra aula e eu falei um pouco da minha formação, que é psicologia, e o quanto que a psicologia me ajudou, ou pouco me ajudou na minha carreira, principalmente nessa virada, sabe? A psicologia, ela até me ajuda em outros momentos, mas nessa virada de chave, sabe? De RH, de ser mais estratégica, de ter posicionamento, eu não vejo que é a psicologia que vai te ajudar. Então, nesse momento, se você falasse para mim, Ana, me matricula numa faculdade de psicologia, você vai fazer uma faculdade de 5 anos, porque psicologia são 5 anos, de psicologia organizacional, você vai ver nem um ano, né? E não sei se é a função. É claro, se você... Eu sei que tem gente aqui que é psicólogo, né? Ok, soma.
mas eu não sei se, para quem não tem, se é essa a faculdade que vai fazer a diferença. Aliás, eu não sei nem se é faculdade que vai fazer a diferença. O que você acha, Cássia? Eu ia dizer isso. A minha formação é administração, né? Administração de Uhum, empresas. E eu fiz a especialização na área de psicologia organizacional. Mas o que eu percebo, Ana, hoje a gente tem alguns treinamentos, workshops, muito práticos, sabe? De negociação, técnicas de gestão de conflito, que não necessariamente a faculdade que você tem vai interferir nesse desempenho, entendeu? uhum. Então, você consegue aprimorar e aprender técnicas independente da faculdade que você tenha. Eu acho que é muito olhar para o que está sendo praticado. É muito mais nesse sentido do que a graduação em si, você não acha? Eu acho. Inclusive, hoje eu vi um post, que eu não vou lembrar de quem é, falando que apenas 11%, olha como é baixo, Cássia, só 11% das empresas ainda pedem algum tipo de certificação, no sentido, o post falava de diploma e carimbo, fazia esses dois termos Sim, assim. Então, não é mais sobre diploma, sobre ter o carimbo de alguma coisa que você fez. sim, É sobre é a soft skills, né? O power skills. É você se comportar, é você se posicionar, é você ter traquejo, é você, né, fazer essas conexões. Não vai ser um diploma de faculdade que talvez vai te dar isso, porque se você já é uma profissional sênior, né, que se você chegou a gerente de DP, você já é uma profissional sênior, já deve ter uma faculdade, ou um curso de gestão, talvez não seja. E aí eu vou pegar o gancho aqui para contar para todo mundo. Se você quiser fazer uma formação, venha fazer a formação de RH estratégico comigo e com a Cássia. Eu e a Cássia estaremos numa formação de RH estratégico juntas. Começa no dia 23 de março a formação. E a formação é uma formação mão na massa, onde a gente vai falar de situações reais, de case. Vamos trazer pessoas que, assim como eu e a Cássia, passamos por essa transição nos mais diversos segmentos, em empresas de outros segmentos que não no agronegócio que a gente atua. sim, Vai ter um outro especialista com a gente que vai fazer um workshop, que é um workshop de LinkedIn só para RHs. É importante a gente aprender. A Cássia acabou de falar de networking. Quando a gente está dentro da empresa, a gente precisa aprender a usar o LinkedIn. Eu entendo que qualquer profissional que queira se tornar um profissional estratégico, eu e a Cássia e os outros especialistas que a gente está convidando para a formação, serão 5 encontros com a gente. Os encontros serão aos finais de semana, 3 encontros no final de semana e 2 encontros à noite, porque a gente sabe que todo mundo trabalha e não sim. pode fazer aula durante o dia, nem é aula, né? E também vão ficar gravados. Então, tem um dia que eu não vou conseguir participar. Vai ficar gravado, gente. Aliás, vai ficar gravado, é seu, você fica disponível para você pro resto da sua vida. A gente vai entregar uma caixa, tem uma aula que a gente chama de caixinha de ferramenta, né, Cássia? Nessa aula de caixinha de ferramenta, a gente entrega uma série de ferramentas que a gente utiliza no dia a dia para análise de cenário, para levantamento de problemas, para resolução de problemas, ou seja, um monte de coisa que a gente usou ao longo das nossas vidas, e isso vai de presente, essa caixinha de ferramentas vai de presente para quem fizer o curso, a formação. Quem está por aqui e quiser sair desse quadrante aí do gráfico que a Cássia colocou e ir para o quadrante consultor interno, para o quadrante parceiro de negócio, acho que essa é a palavra, parceiro de negócio, a formação de RH estratégico está aberta e fica aberta somente até sexta-feira. Sexta-feira a gente finaliza, porque a gente precisa saber quantas pessoas estarão na turma para a gente fechar todo o material, que a aula começa no sábado, dia 23. Pessoal, se ninguém mais tiver dúvidas, se ninguém quiser fazer nenhuma pergunta, eu vou partir aqui, Cássia, para o agradecimento, agradecer pela sua disponibilidade, falar que nós estamos ansiosas, né, para começar a nossa Sim, formação, que vai ser muito sim, legal. Ana. E assim, nós fizemos no ano passado, né? E Boa. uma turma de formação. Eu não sei se o pessoal viu aí nas suas redes, que a gente postou os comentários. E o tanto que a gente recebe feedback do pessoal que participou e que De mudou, quem e que agora eu foi estou nessa posição. promovida, Não é né? gente promovida, gente mudando de vida. Nossa, eu adoro. A turma que a gente fez ano passado já tem uns par lá que já tudo foram promovidos, já tá tudo postando no LinkedIn. Gostaria de Sim, comunicar que foi promovido, a gente eu ficou orgulhoso. vi, eu Tu vi. viu? Legal. Você viu? Eu Eu também vi. vi. Hoje eu fiquei sabendo de uma outra pessoa também da turma que foi promovida, mandei áudio, depois eu vou te contar. Gente, então é isso. Cara, você quer fechar? Quer fazer um. Não, quero só agradecer. E assim, a intenção desse tipo de encontro aqui
é provocar, porque eu fui provocada, né? Eu estava tão bem na minha cadeirinha, entregando o meu desempenho bacana, né? E aí eu fui provocada a olhar de forma estratégica e atuar de forma estratégica. E eu adorei os retornos, né? O retorno que eu trago para a minha vida profissional e que eu estou colhendo hoje foi por essa virada de chave, foi através dessa provocação. Então, se a gente conseguir provocar um pouquinho vocês nesse sentido, então, a vida fora desse RH operacional, a vida com olhar estratégico e vale muito a pena. Eu acho que essa é a mensagem. Muito obrigada, Cássia. Sei que você lenhou aí, deu treinamento o dia inteiro, mas obrigada por ter topado fazer o papo. Gente, qualquer dúvida que vocês tiverem, no link, tem o link da formação na minha bio, mas qualquer dúvida pode me chamar, me chama no Nuno do RH ou chama no Cássia Consultoria e a gente está à disposição. Somente até sexta-feira as vagas ficam abertas. Aproveitem, porque assim, ó, eu até desafio vocês a procurarem uma formação com os benefícios que a gente está oferecendo e com o precinho camarada que a gente está oferecendo. Então, não percam. Porque a próxima, cada vez a gente vai ficando mais famosa, né, Cássia? E as próximas vão ficando mais caras. Porque Então tá. Meu objetivo é ficar famosa, entendeu, gente? Ana, e eu falei hoje no treinamento que eu vou retomar minhas redes sociais, né? Porque o meu Instagram eu perdi, aí eu desisti, mas não tem como ficar fora, né? Então eu vou retomar agora com tudo, tá no meu PDI isso aí, é impressionante. Ela vai ficar famosa também super rápido, tá, gente? Vou. Então, tá bom. Cássia, beijo. Gente, Beijo. Bom descanso pra todo mundo. Até a próxima. Tchau, tchau. Boa semana, gente. Tchau, tchau.